Parece que o casamento virou amizade. Quem nunca passou por isso, né? Vamos começar? Bom, deixei uma caixinha de perguntas lá pra vocês e sempre tô pedindo, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo, @jucascardo. Lá vocês me contam a história de vocês. Pode ser história sobre a vida amorosa, sobre a sua busca pelo seu sucesso profissional, enfim, qualquer coisa que vocês queiram. E eu venho aqui fazer um vídeo exclusivamente para você. Eu não revelo o seu nome, então não fique preocupado com isso. Pode me contar o que vocês quiserem, combinado? Então vamos começar aqui a pergunta de uma seguidora que deixou pra mim lá. É um pouquinho grande, mas eu vou ler tudo porque é muito legal que a gente saiba também cada detalhe, né, dessa história. Vamos lá. Oi, eu vou resumir minha história de casamento. Sou casada há 20 anos e faz 3 anos que estamos fora do Brasil. Desde que chegamos aqui, o meu casamento tem ido de mal a pior. A vida tem sido muito estressante e ele sempre foi estressado, mas aqui piorou. Pensamos em nos separar e eu não queria, mas sei que perdemos a nossa conexão. Parece que o casamento virou amizade. Eu sempre fui ou era tudo pra ele. Muitas vezes, quando decidia conversar sobre nós, acabava tudo virando uma grande discussão. Eu odeio discutir, quero apenas conversar e muitas vezes não consigo me expressar. E para parar a discussão, me calo como se concordasse com tudo o que ele diz. Nossa relação está muito estranha. Não brigamos, mas também perdemos muito da nossa intimidade, como casal. Aos poucos, fui perdendo até mesmo o interesse. Às vezes fico triste porque não quero colocar no lixo um casamento de tantos anos, mas ao mesmo tempo penso que não estamos mais felizes e viver de aparência não é saudável pra ninguém. Certamente, gente, viver de aparência não é saudável pra ninguém, mas aqui tem muita questão que eu preciso falar, né? Primeira coisa, a vida fora do país, ela muda a nossa... Parece que ela traz à tona aí uma nova essência pra gente. Não é fácil pra ninguém sair do país. E eles saíram numa situação um pouquinho diferente da minha, né? Eu saí de lá solteira e eu me casei aqui, mas eles já saíram casados. Ou seja, eles tinham um convívio, eles tinham uma realidade de casamento muito bem construída no Brasil. E aí eu não sei exatamente pra qual país eles foram, mas eles saíram e hoje eles estão morando em outro lugar. Isso é como se fosse um recomeço. Quem mora fora do Brasil ou quem já morou vai entender muito isso que eu tô falando. A gente sempre olha o glamour de se morar fora, mas a vida fica de pernas pro ar e é mais do que isso, sabe? A gente ali passa a ser um casal na sua essência mais aflorada. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente tá no Brasil, a gente tem ali, né, os nossos familiares, a gente tem os nossos amigos, tudo que traz a nossa história. Sair do país é sim, sabe? É abrir mão de parte dessa nossa história. Então a gente se vê só tendo um ao outro. E quando a gente só tem um ao outro, o peso dessa relação, ele fica muito maior. É sim, acaba assim, a gente criando um laço de amizade muito mais forte com o nosso marido, esposa, namorada, qualquer coisa que o valha. A gente acaba criando esse laço de amizade porque é só essa pessoa que você tem pra contar. É óbvio, né, que depois de um tempo você acaba construindo novas amizades, mas até você chegar ali, vamos lá, gente, a gente tá falando de anos vivendo num país. Quando você começa no outro, você vai começar do zero. E a outra, né, a vida é muito diferente, o estilo de vida. Então a gente passa, muitas vezes, a não ter aquele tempo de tomar um chopp com um amigo, sabe, de você sair só com a sua amiga, porque é diferente. Assim, por mais que eu tente explicar pra vocês, é muito difícil quando a gente não viveu essa história, né, essa experiência de morar fora, a gente entendeu por que que é tão diferente. Mas a gente não consegue, nem eu mesmo aqui tenho uma explicação pra dar pra vocês. Mas o estilo de vida muda. Então acaba que você passa muito mais tempo, por exemplo, dentro de casa, e aí o seu marido, sua esposa, ele se torna a única válvula de escape que você tem. Então tudo é ligado, né? Tudo é despejado em cima daquela pessoa. E é claro que o relacionamento, ele vai sim ser abalado. A questão ali é a grande maturidade que a gente tem que ter, né? Ela sempre fala que eu era tudo
pra ele. A primeira coisa que isso, né, você não pode ser tudo pra pessoa e a pessoa não pode ser tudo pra você. Por mais difícil que isso seja, a gente entender o porquê que a gente não pode, né, a gente acredita naquele amor onde, meu Deus, eu vou fazer tudo por ela. Você vai fazer tudo pela relação, mas você não pode, gente, abrir mão daquilo que a gente é e se colocar ali, né, como eu preciso dessa pessoa, essa pessoa é tudo na minha vida. Se a gente se coloca ali nessa posição, esteja a gente no lugar que a gente vai, tá? Ou de você ficar achando que o outro é tudo, ou desse outro ficar querendo ser tudo. Na verdade, qualquer uma dessas posições aí, ela é muito desgastante para a relação. A gente não pode. A relação tem que ser, sim, o alvo principal dos dois. A entrega tem que ser equilibrada. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Então você não pode querer ser tudo. E é óbvio que talvez ele ali, né, porque ele agora tem que começar a vida do zero, ele precisa sim correr atrás de muito mais coisas, sabe? A gente recomeça uma vida aqui e é óbvio que tem muitos sentimentos ali transbordando. Então talvez a atenção que ele pudesse dar para esse casamento não fosse a mesma, mas cabe a ela se olhar para isso tudo também com maturidade. É óbvio que aqui ainda tem um aprofundamento, né? Porque ela falou que também a relação acaba que tá tão desgastada que, pelo que eu tô entendendo aqui, existe até aí uma falta de interesse de um no outro. E como é que a gente faz com que essa falta de interesse aí, né, ela volte? É o convite que eu sempre faço pra vocês em qualquer situação da sua vida. Eu já falei isso até no Instagram ali, eu escutei uma história do meu terapeuta que me fez muito mudar a minha visão. E a grande pergunta é: pare, olhe pra você. Existe algo que você ainda possa e queira fazer por essa relação? Enquanto existir das duas partes essa vontade, esse olhar de, peraí, talvez se eu mudar um pouquinho isso aqui, essa relação ela vá, né, continuar, ela vai ser sim mais próspera, ela vai durar um pouquinho. Se esse sentimento existe em você, é porque ainda existe sim uma possibilidade. Você é capaz de transformar essa possibilidade em realidade. Então a minha grande pergunta para você é isso. Pare e reflita, olhando para toda a sua história e entendendo tudo que eu já falei aqui, porque não é fácil sair do país, não é fácil manter um casamento onde os dois acabam tendo simplesmente um ao outro para ser tudo, gente, para ser a família, para ser o amante, né, para ser o marido, é tudo. Acaba que essa relação ela ganha um peso sim maior. Diante disso tudo, a minha pergunta para você é: existe ainda alguma coisa que você queira e que você possa fazer para que essa relação volte a dar certo? Se existe, se você tem essa vontade, se ele também está disposto a isso, invista. Se vocês olham um para o outro e falem, nesse momento não existe mais nada, aí sim você toma qualquer decisão mais drástica. Mas é muito importante que a gente pare para refletir e para a gente se questionar sobre isso tudo. Tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, primeira coisa, vá lá no meu Instagram, mande a mensagem, me conte a sua história. Eu venho aqui, nossa, eu trago todo o meu estudo, sabe, em relação ao autoconhecimento, usando todas as diferentes técnicas com as quais eu trabalho: astrologia, tarô, Theta Healing, constelação familiar. Enfim, eu faço um vídeo especial para vocês para tentar, sim, primeiro nos aproximar muito, né? Eu gosto muito de saber de vocês, saber quem que me segue, saber quem que tá aqui confiando tanto no meu trabalho. E segundo, que é muito importante, sim, a gente simplesmente ter uma outra visão sobre as questões que a gente está passando. Isso ajuda demais. Eu espero que eu tenha ajudado essa pessoa que confiou tanto no meu trabalho e espero também poder te ajudar. Então vá lá no meu Instagram, me conte a sua história. E para que esse canal cresça, se inscreva no canal, dá o seu like, sabe, curte, compartilha, faça tudo para me ajudar a fazer esse canal crescer, porque todo dia, às 8 horas da noite, eu trago um vídeo novo para vocês, combinado? Então vejo vocês no próximo vídeo.